Ok. Voltando à aula, a continuação da aula 5 da ICB, por isso a aula vai ter uma parte muito pequena com matéria nova, alguma informação sobre a internet, e depois a segunda parte da aula vai ser sobre a explicação do trabalho. Vou pôr aqui... penso que estarão a ver mais do que deviam. Ok. Estão a ver o start, não? O slide? Sim. Sim. Então vou pôr aqui. Por isso, como eu vos disse, vai ser a continuação da aula anterior. Vimos anteriormente strings e ciclos while. Hoje vamos ver uma parte que é fundamentalmente formação, que é a introdução às redes de computadores e à internet. Algumas informações que vocês, algumas já conhecerão, uns nomes e uns acrónimos que já conhecerão, mas pelo menos ficarão, digamos, mais esclarecidos. E depois uma forma de obter dados, em particular ficheiros de texto, da internet, usando o Python. Por isso, a partida, o conjunto de uma rede é um conjunto de computadores que estão, de alguma forma, interligados com o objetivo de trocar informação e partilhar recursos. Enfim, todos vocês conhecem, trocar informação, todos vocês passam ficheiros de um lado para o outro, alguns ficheiros gráficos para ver imagens ou vídeos, e partilhar recursos no sentido que todos vocês usam servidores de certos, por exemplo, de Facebooks ou de coisas um pouco mais sérias do que redes sociais, ok? E por conseguinte, basicamente vocês são um polo, digamos, desta rede, um ponto nesta rede. A rede tem vários utilizadores e tem uma infraestrutura que permite fazer essa troca de partilha de recursos. Ok? Por isso, dois computadores, quando tentam passar informação, existe um chamado emissor que produz a sequência de bytes, por isso toda a informação é sempre uma sequência de bits ou bytes, por isso são uns e zeros que são comunicados de um lado e do outro, e o nó receptor recebe essa sequência de bytes. Até aqui tudo normal. A rede, o que tem que fazer é garantir que o nó emissor e o nó receptor se encontram. E, por conseguinte, existe um conjunto de meios de interligação, de cabos, eventualmente wireless, por isso com a atmosfera. Existem equipamentos dedicados a assegurar que a mensagem é transportada de um lado para o outro, por isso vocês começam o vosso computador com wireless a um router, o router liga-se provavelmente por cabo ou por fibra a um ponto da internet. Depois existe um conjunto de nós, por isso, ao mais em detalhe, existe a memória central do computador, onde vocês têm informação. Essa memória central, através do CPU, existe alguma passada, ou o conteúdo da parte da memória central é passado por uma placa de rede, ok? Essa placa de rede existe em ambos os computadores, e a rede de computadores garante que a informação que vai da memória central para a placa de rede é transmitida para uma rede, através do router, e do outro lado há um router que recebe essa informação e comunica essa informação eventualmente para a memória central do outro computador. O tipo de redes que se podem utilizar serão redes locais. Redes locais são aquelas, por exemplo, que vocês têm na faculdade, okay? Em que vocês podem comunicar entre computadores de um lado para o outro, ou mesmo, certo, enfim, existem alguns servidores, neste caso, na infraestrutura de informática. Vocês têm o wireless, digamos, em todos ou quase todos os pontos da casa, e comunicam pelo wireless e se derem o contacto certo, vocês comunicam com os vossos colegas que estão noutro ponto do campus. Eventualmente, estes computadores têm uma distância inferior a 1 km e são as redes locais. Neste momento, a esmagadora maioria da informação é passada em redes de Wide Area Networks, por redes não locais ou globais, em que vocês têm várias redes, por isso existe alguém que está na rede
local do campus da FCT, existe alguém que está na rede local do campus da Universidade do Minho, e se vocês quiserem comunicar, existe uma comunicação que passa do vosso computador para a rede local de Lisboa, da UNL, depois pela rede, enfim, não sei, dos operadores da internet portugueses, chega alguns ao Minho, e depois dentro do campus do Minho as mensagens são passadas para os vossos colegas. Ok? Por isso, como é que estes bytes são enviados? Okay? Em primeiro lugar, cada computador, enfim, existe um grande paralelo com os correios normais, ok? Embora, obviamente, seja tudo uma grande velocidade e seja digitais. Bom, tal como no correio, se vocês querem enviar uma mensagem, uma carta, vocês já nem sabem o que é isso, provavelmente, mas se quisessem enviar uma carta a alguém por correio, o receptor tinha que ter um endereço. Vocês tinham que enviar o endereço e normalmente escreviam o endereço na parte da frente do envelope e antigamente era remetido na parte de trás ou no canto superior esquerdo. Por isso, cada computador tem um endereço e, por conseguinte, a rede olha para esse endereço e é a partir daí que vai vai transmitir a mensagem. Okay? Que mensagem é essa? Bom, a diferença não é uma carta, por isso não é um papel com letras ditas, é um conjunto de bits ou bytes. Bom, o endereço pode ser muito grande, ok? Ou o conteúdo pode ser muito grande e, por conseguinte, não se podem enviar os bits todos ao mesmo tempo. Ou, aliás, podia, mas não se podem pôr todos em sequência porque estão sujeitos a erros. Há sempre erros de transmissão e se nós enviássemos um megabit ou um megabyte, se quiserem, de informação, é muito provavelmente havia alguns erros pelo caminho e perdia-se um megabyte de informação. Por isso o que se faz, o que é feito é partir essa informação toda em pacotes, ok? Por isso um megabyte pode ser, por exemplo, transmitido em 1000 kilobytes, ok? E esses kilobytes vão todos esses pacotes têm o endereço do destinatário. Okay? Tem mais alguma informação, por isso eles são encaminhados individualmente, vão todos um de cada vez, okay? ou por vias paralelas, etc. E, eventualmente, já agora, por isso, tipicamente o que acontece é que existe uma rede local, outra rede local, existe uma ligação ou por fibra óptica, ou por cabo, mesmo por satélite ou por wireless, ok? Pelas redes normais telefónicas, e por conseguinte a rede local tem um router que envia para o router e envia para o outro router, ou, aliás, a transmissão pode ser nos dois sentidos, e o que circula, digamos, nestes links são pacotes, ok? Bom, o que é ok. Endereço ainda, antes de chegar aos pacotes. Todos os computadores têm um endereço único, ok? Que é o endereço IP. Que vocês têm um IP, todos os vossos portáteis têm um IP, com 32 bits consegue-se endereçar unicamente milhares de milhões, por isso, de computadores, e por isso 32 bits, por enquanto, vão chegando. Okay? Por isso, quando o computador envia um pacote a outro, entrega ao router mais próximo, aquele que estava na sua rede local, e os routers locais passam para a rede eventualmente passa por vários computadores, vários links, até chegar ao router da rede local que entrega o pacote ao destinatário. Okay? Só para terem uma ideia, o número de máquinas na internet, isto já foi em 18, por isso em janeiro de 18 está um bocado desatualizado, há mais neste momento, mas o número de máquinas cresceu exponencialmente, nomeadamente a partir do princípio dos anos deste milénio, em que praticamente não existiam redes gerais, existia já algum correio eletrónico, havia alguns serviços FTP, mas a internet, a World Wide Net apareceu alguns nos anos 2000, cerca do ano 2000, e deu-se aqui a explosão de computadores, aliás, de máquinas, em que neste momento as máquinas são não só computadores, nomeadamente, antigamente eram computadores de secretária, a partir de agora, não sei exatamente em que altura, mas os computadores individuais portáteis já ultrapassaram os computadores de secretária e neste momento a maior parte das máquinas já não são computadores propriamente ditos, são telemóveis, ok? Smartphones. Mas todos eles têm essas características, por isso enviam pacotes, por isso quando vocês recebem uma imagem
no vosso telemóvel, o que acontece é que a imagem pode ter 1 megabyte, por exemplo, se for uma fotografia, e esse megabyte é recebido em pacotes, e esses pacotes depois, quando chegam ao receptor, por isso ao vosso telemóvel, depois têm que ser desempacotados, se quiser. Ok? Eventualmente, aqui isto é só informação. Onde é que estão os computadores? Claramente nos Estados Unidos, na Europa, na China, Japão, enfim, um bocadinho na África do Sul, um bocado na zona do Brasil. Enfim, fundamentalmente são os países desenvolvidos, ou mais desenvolvidos. Isto é em 2012. Eventualmente, neste momento, a China terá muito mais, a Índia terá muito mais. Enfim, tudo isto cresceu, como viram no gráfico, deve ter multiplicado por umas vezes, um grande número de vezes. Ok, agora o que é o endereço do nó? Ok? Bom, o endereço do nó, como eu vos disse, do IP são 32 bits, ok? Esses números identificam univocamente o computador na internet e, em última análise, vocês, em alguns casos, veem coisas, nomeadamente nos routers, quando estão a configurar os routers, veem exemplos deste tipo, veem números deste tipo, que são todo este número todo pegado, é um número que em binário ocupa 32 bits. Simbolicamente, ok? Nós não usamos estes endereços, o que nós usamos é qualquer coisa deste género, são endereços mais compreensíveis pelo computador, em que existe um conjunto de palavras, ok? Separadas por pontos, normalmente começam por www, acabam em com, ou pt, ou org, e por conseguinte, cada um destes nomes tem que ter depois um endereço, existem dicionários que transformam estes nomes simbólicos nestes nomes mais digitais. Okay? Por exemplo, no caso da faculdade, no DI, nós temos este nome simbólico, ok? Em que o primeiro ponto, até o primeiro ponto, corresponde tipicamente ao nome da máquina, ok? Por isso existe, digamos, é a máquina que trata das comunicações da internet, do World Wide Web. Depois existe uma organização que tem vários, será hierárquica, ok? E por conseguinte, no caso da faculdade, o departamento de informática pertence à faculdade e a faculdade pertence ao ANEEL, por isso existe aqui uma certa hierarquia. E finalmente a última parte, que é o país. Normalmente é o país, exceto nos Estados Unidos, em que, como foram os que inventaram, não tem nenhum país chamado US, e tem aquelas terminações de org, com, que só se utilizam nos Estados Unidos. Por isso, existe então esse serviço de conversão em que os nomes user-friendly são convertidos naqueles números, digamos, binários, que está digamos, é uma tabela de conversão, e cada vez que o nó tenta obter o endereço IP, digamos, consulta esta tabela e descobre, digamos, como é que o seu endereço simbólico, ou como o endereço simbólico para onde quer transmitir a informação, qual é o seu correspondente endereço físico, digamos assim. No caso como eu vos disse, este top level domain, por isso o último conjunto de caracteres depois do ponto, corresponde, no caso dos Estados Unidos, que não tem lá nenhum US no fim, o que tem são várias terminações ou sufixos que correspondem a tipo de aplicações. Por isso, como é o normal, de comercial, educação para a parte das universidades e escolas, informação, governo, net, org, que são organizações sem fins lucrativos, ou biz, se forem negócios. Enfim, todos os endereços, se vocês forem ver uma empresa, normalmente acabam em com, não é? www.gmail.com, por exemplo, ou org, se for Wikipédia, se não me engano é o org, enfim, edu, se forem universidades. Nos outros países, ok? O último top level, digamos, é o código do país, ok? Por exemplo, acaba em PT se for Portugal, ok? Se for Reino Unido, Espanha, Nova Zelândia, França, China, etc. Por isso, a árvore destes domínios, por isso existe um domínio raiz, okay? Que é o domínio inicial, ok? E se um
como é que se diz? Se um pacote é dirigido para um DNS, tipicamente o que acontece é, primeiro, vai-se ver qual é digamos, anda-se de trás para a frente. Primeiro vai-se ver qual é a terminação. Okay? Se for a educação, vai alguns para os Estados Unidos, para a zona das universidades. Por exemplo, pode ser CMU, e nessa altura o pacote é dirigido para Carnegie Mellon, eventualmente depois para um departamento, Computer Science, e eventualmente para algum utilizador. Okay? Ou pode ir para o governo, alguns, para um setor governamental, ou para uma companhia, por exemplo, a Google, ou a IBM, okay? Por isso será google.com ou ibm.com. Por isso, olhando para o endereço de trás para, aliás, da frente para trás, conseguem, o pacote é dirigido eventualmente para a zona das empresas, depois para a IBM, ponto for. Se for cá, na Europa, eventualmente será para os Estados Unidos, para o Reino Unido, Inglaterra, ou para Portugal, e dentro de Portugal pode um pacote que seja dirigido a Portugal, eventualmente será reendereçado para uma das suas instituições, neste caso a Universidade do Porto, ou a nossa universidade. Dentro da universidade depois será endereçado ou para uma das faculdades, que agora já não se chama, ainda se chama FE, embora seja nova SBE e que é nova SST, mas na internet ainda são FCT e depois, digamos, para os departamentos. Ok? Por isso, tipicamente, estes são a forma, digamos, de transmitir informação nas redes de computação. Ok? Alguma dúvida? Ok. Eu não sei se tem aqui os acetatos, mas se chegar ao fim, falem-me dos pacotes, ok? Por conseguinte, na maioria das situações, ok? As aplicações que usam a rede são constituídas por dois programas, ok? Há o chamado programa ao cliente e ao servidor. Por exemplo, num browser, ok? Vocês têm um cliente, o vosso browser, digamos o Explorer, ou o Safari, ou o que for, o Chrome é um cliente, ok? Por isso, responde a um programa que está no lado do cliente. Depois há programas do lado do servidor, ok? Nomeadamente os servidores que alimentam, digamos, esses browsers da web. Por isso, o vosso browser eventualmente pode enviar um pedido, fazem um clique, por exemplo, ou fazem uma chamada a um servidor. Esse pedido é feito, chega ao programa servidor, o programa servidor processa o pedido. Por exemplo, se vocês querem obter uma página de uma instituição qualquer, vocês escrevem lá www, http, www, qualquer coisa. Essa chamada é pedido, chega ao servidor, o servidor vai, digamos, perceber o que é que vocês querem, não é? Qual é a página que vocês querem, pede o recurso correspondente, por isso a organização eventualmente que tem essa página, o recurso, o servidor recebe esse recurso e depois envia a resposta ao cliente. Por isso, e vocês finalmente veem no vosso computador ou no vosso smartphone, veem a página, aliás, recebem a página e depois o vosso servidor, o browser em particular, vai processar a resposta e mostra-vos no ecrã a informação que vocês querem. Okay? Obviamente, o servidor pode ter vários clientes em simultâneo, por isso todos vocês com o smartphone eventualmente estarão a comunicar com um servidor na vossa área, estarão a comunicar com o mesmo servidor. Que servidores é que existem? Bom, existem servidores do web para gerir os ficheiros e programas que vocês comunicam na web, ok? Por isso vocês obtêm os ficheiros, geram páginas dinâmicas, eventualmente executando programas a pedido do cliente, por isso vocês têm aqueles cookies que permitem depois, ou permitem ou não, executar programas no vosso próprio computador. Há servidores de e-mail, vocês todos utilizam e-mail, ou no caso das redes sociais, mensagens, okay? Em que são ficheiros com mensagens, analisa as mensagens e encaminha-as para outros servidores, por isso é o que o servidor faz, vocês enviam para um servidor uma mensagem para um colega vosso, para um amigo, e depois o servidor é que tem que depois encaminhar essa mensagem. Os clientes, ok? Os clientes são os browsers, tipicamente, o Firefox, o Safari, o Explorer, o Chrome,
ok? Há clientes de e-mail, por isso o IM Client, o Mozilla, enfim, vários clientes de e-mail que eu uso o mail no caso do Mac. E tem protocolos de aplicação que dizem como é que os bytes são interpretados. Okay? Por isso, o cliente e o servidor têm que acordar os formatos dos pedidos e das respostas. Okay? Existem normas para esses serviços, por exemplo, para consultar o nome e obter o endereço IP, existe um protocolo em que, quando vocês enviam um nome simbólico, depois é consultado o DNS para gerar o endereço, digamos, físico, IP. Existem protocolos para comunicação de ficheiros e de e-mails, ok? Aqui, por acaso, não tem aqui o FTP, que serve para enviar ficheiros, e existem protocolos da web, aquele HTTP que vocês costumam pôr, ou HTTPS, que diz que os pacotes que são enviados, quando vocês escrevem um endereço, vão com este tipo de protocolo, ok? Na parte da web propriamente dita, uma página web é um documento que recebe informação, ok? Dados ou referências de outros dados. Essas referências muitas vezes são feitas por hiperlinks, ou por links ou hiperligações, em que vocês clicam, tipicamente o que acontece é que chama, digamos, o recurso que está endereçado nessa página. Existem depois os protocolos da web que permitem troca de informação entre o browser, por isso o vosso programa, o Explorer, por exemplo, no caso do Windows, e o servidor web que está a ser utilizado por vocês. Okay? Essa comunicação é feita por este, no caso da web, por este protocolo, HTTP, não vou entrar em detalhes, mas tem normas sobre o que é que os bits, nomeadamente os primeiros bits, significam. Um site web, por isso é um conjunto de páginas relacionadas umas com as outras e que respondem a ficheiros armazenados num computador específico. Por isso, quando vocês vão ao Wikipédia, bem, um computador específico muitas vezes replicado. Por isso, quando vocês vão, por exemplo, ao Amazon, à Amazon, por exemplo, vocês fazem pedidos, esses pedidos estão eventualmente guardados, neste caso não num computador específico, mas são replicados em vários países, consoante, digamos, as compras que vocês querem fazer na Amazon. Okay? Por isso o servidor é o sítio onde é o computador, é o programa, aliás, que executa no computador em que a informação está alojada. Por conseguinte, se vocês enviarem um pedido à Amazon, digamos, no Reino Unido, esse pedido há de chegar a alguns de um computador no Reino Unido que responde aos pedidos para às páginas web, nomeadamente acho que tem a disponibilidade que têm dos livros ou dos objetos que vocês querem comprar. No caso do cliente, por conseguinte, vocês veem essa comunicação é feita, o servidor diz quais são os recursos que são disponíveis e comunica ao vosso browser para que vocês vejam no vosso ecrã, digamos, os recursos que existem, os livros, existências, etc. Todos os recursos na rede são localizados, ok? A forma de localizar uma página na web é através de um URL, ok? Em que este URL tem um protocolo que pode ser omitido, mas é o protocolo tipicamente da web. Existe o nome do computador, uma página, e os conteúdos identificados pelos URLs podem ser ficheiros HTML, imagens, audioclips, vídeos, o que for, em que vocês têm exatamente este endereço, em que têm nestes URLs o que vocês identificam. Por um lado, qual é o protocolo que vocês utilizam para aceder a este recurso, depois qual é o computador onde este recurso existe e, finalmente, o nome do ficheiro, o nome da página, que normalmente tem um formato tipo HTML, está codificado em HTML, por conseguinte tem extensão HTML ou HTML. Okay? E por isso, tipicamente, todas as imagens que existem no Facebook, enfim, todas as aplicações que vocês tenham, têm um determinado endereço. E vocês podem obter esse endereço escrevendo explicitamente no vosso computador, ou então clicando nos links que têm, digamos, esta informação. E, por conseguinte, esta informação permite aceder a qualquer recurso. E recursos são
tais imagens de vídeo, podem ser imagens de fotografias, podem ser vídeos, podem ser ficheiros, podem ser PDFs, o que for. O HTML, como eu vos falei, é tipicamente uma linguagem que é usada para escrever páginas da web, ok? Porquê? Porque tem, além do texto propriamente dito, tem um conjunto de anotações que permite fazer digamos, tratamento gráfico, ok? Por isso, vocês com esse tratamento podem, dentro do fecheiro HTML, podem ter links para imagens ou links para outras páginas, e por conseguinte, uma coisa deste género, uma linguagem deste género, o HTML tem normalmente headers, ok? Em que um header digamos, os markups, por isso a marcação é feita através destes abrir e fechar parentes, não é parentes, é maiores e menores, ok? Em que tipicamente o que vocês têm é um header, é identificado por um tipo, neste caso o H2, pode ser H1, há vários headers, por isso tem um sinalzinho que é menor H2 e vai acabar com o fim da H2, ok? E pelo meio tem alguma informação, por exemplo, exercício 1, é a informação que é visível, mas existe aqui também mais uma anotação a dizer que querem que estas palavras apareçam centradas no vosso dispositivo. Depois existe um parágrafo, começa aqui e acaba, alguns, deve acabar aqui alguns, um P barra, já não, linha, olha, boa, falhou-me aqui o fim do parágrafo, ok? Em que o parágrafo diz recupera o script, depois tem o fecheiro que vai aparecer aqui nesta altura. Depois tem aqui uma anotação, por exemplo, para este B e não B, quer dizer que esta palavra aparece bold, ok? Por isso aparece a negrito. Depois tem aqui um conjunto de linhas como é que se diz? São itens com bolinhas em que cada linha corresponde a um item, por isso começado com um ponto. Ok? Depois, não vos cheguei a falar, era isso que me faltava, não vos cheguei a falar que é o que acontece aos pacotes, por isso quando vocês enviam um megabyte, por exemplo, uma foto do megabyte, o que é que acontece, digamos, para que é que servem estes protocolos? Bom, os protocolos em particular explicam como é que esse megabyte vai ser dividido em fatias, digamos, em pacotes, por exemplo, 1000 pacotes de 1 kilobyte cada um, cada pacote leva depois à cabeça não só o endereço para onde quer ir, mas o número do pacote que é, ou seja, sabe, ele deve ser, ao ser partida a mensagem grande, os pacotes vão ficar com os números 1, 2, 3, 4, etc., numerados, e por conseguinte são todos enviados para o destino, e no destino o browser, ou digamos que está digamos, a utilizar esse tal protocolo, o que tem que fazer é juntar os bocadinhos, ok? E, em particular, se faltar um bocadinho, ou se algum dos bocados estiver errado, ele pede ao servidor para enviar outra vez. Por isso, antigamente, vocês viam, e ele reconstitui a imagem a partir daí. Por isso, antigamente, quando as ligações da internet eram muito fraquinhas, vocês o que viam, por exemplo, era uma imagem a aparecer aos bocadinhos. Porquê é que aparecia aos bocadinhos? Porque havia alguns pacotes que já tinham chegado e outros que não tinham chegado, e à medida que iam chegando os pacotes, ele ia apresentando o ecrã, apresentando a imagem no ecrã e a mensagem aparecia às fatias. Okay? Neste momento isso normalmente não acontece porque as ligações são rápidas e todo este processo de empacotar uma imagem, enviar em pacotes, desempacotar do outro lado, verificar se está tudo bem, se não estiver bem, volta para trás e pede para reenviar o pacote número 54, todo esse processo normalmente é feito muito rapidamente e as imagens aparecem, digamos, quase instantaneamente. Conseguindo, numa rede, é isso que vocês, obviamente para vocês, tudo isso é transparente, vocês clicam e estão à espera que tudo isso aconteça, mas é esse processo que está, digamos, por trás da cena, não é? Por trás do palco. Vocês clicam num link qualquer, esse link dá uma ordem para ir buscar um recurso, ok? Um daqueles recursos que eu vos falei, por isso que tinha alguns, tem este endereço. Este recurso, este pedido é enviado pelo vosso browser através do servidor, chega ao servidor, o servidor pega no recurso, neste caso isto será uma página, o que faz é empacota todos
todos os caracteres dessa página, que pode ter, neste caso, uma página é pouco, mas se fosse uma imagem, era uma coisa grande, empacotava toda essa informação num conjunto de pacote, enviava-os, todos eles numerados, todos eles voltavam, ou chegavam ao ponto em que era feito o pedido, e depois eram todos desempacotados, juntos, para verificar se faltava algum, se estava tudo bem, se faltasse algum, tinham que pedir para repetir, e finalmente, quando tivessem toda a informação, aparecia essa informação no ecrã. Bom, isto é uma informação muito, ou aliás, é uma passagem muito simples sobre a questão das redes de computadores, internet, URL. Não sei se vocês têm alguma questão que queiram colocar nesta fase. Estou farto de falar, por isso é a altura de serem vocês a dizer qualquer coisa. Bem, Acho que não. não têm grandes dúvidas sobre isto. Se tiverem, também podem sempre perguntar ou ver na net, ok? Está lá toda essa informação, se calhar de uma forma bastante mais exaustiva do que aquela que eu aqui, digamos, varri muito rapidamente. A última parte desta primeira parte é como é que vocês podem usar a internet diretamente no Python. Nomeadamente, como é que vocês podem obter um ficheiro, tipicamente de texto, através do Python. Okay? E por isso, tipicamente, o que vocês fazem é usar uma biblioteca chamada Requests, tal como utilizam o MAT, a biblioteca MAT, existe uma biblioteca Requests, em que com esta biblioteca vocês podem usar a função requests.get para obter o conteúdo desse ficheiro. Okay? Por isso, tipicamente, o que vocês fazem é escrever uma instrução import request e depois o que têm é, uma vez dado o URL, vocês fazem a função get, dizem qual é o URL e esta função devolve uma resposta. Okay? Essa resposta não é o ficheiro propriamente dito, mas toda a informação sobre este URL fica disponível nesta variável de resposta, ou neste objeto de resposta. Okay? O que é que se pode fazer aqui com este objeto de resposta? Bom, perguntar primeiro se a resposta é ok, que será true se o pedido for bem sucedido. Se não for bem sucedido, aparece uma informação qualquer, normalmente que o ficheiro ou o URL não existe ou não foi encontrado. A resposta text indica o conteúdo do recurso, como uma string. Por isso, todo o ficheiro de texto é uma string, é uma string que está disponível neste campo text do objeto resposta. Depois, as strings, não vou entrar em muito detalhe, mas vocês viram nos acetatos ou nos slides da primeira parte que as strings podem ser codificadas os caracteres podem ser codificados em vários códigos, ok? E este encoding permite ver qual é o código que está a ser usado neste texto, ou se quiserem mudar esse código. E dizer que o código deve ser outro. Depois tem mais alguma informação que vocês não vos interessa muito para já, nomeadamente JSON e content, que não vamos utilizar. Vamos ver aqui um exemplo. Okay? Suponhamos que vocês têm um ficheiro, já lá iremos ver, e fazem, em primeiro lugar, o import do módulo requests. Okay? Depois o ficheiro existe aqui, okay? No HTTPS, na Wikipédia, okay? Python Programming Language. Okay? Isto é o URL que vocês estão interessados em ver. Depois fazem, então, se já têm este URL, porque sabem, é este ficheiro que vocês querem obter, o que vocês fazem é o request get URL. Se tudo correr bem, a seguir perguntam se está tudo ok, e a resposta é que sim, conseguem ler esse ficheiro. Depois podem dizer, ok, qual é o texto que corresponde a este URL, e neste caso, isto não está aqui, não está muito à vista, ok? Mas no caso, está mal alimentado, mas existe uma página da Wikipédia correspondente a este URL, ok? E este texto corresponderá, digamos, à codificação desta página em texto, ok? E a página é uma página HTML, que começa com esta marca, doctype, ok? É escrita começa com esta marca a dizer que está codificada em HTML, mudança de linha, depois existe um ficheiro que começa em HTML e acaba, enfim, não vamos entrar aqui
na codificação de um ficheiro em HTML, mas tem aqui estas marcas que correspondem, digamos, a toda a informação, a toda a codificação do ficheiro. Na prática, nós só vamos usar páginas de texto, ok? E por isso, imaginem que vocês têm um ficheiro de texto que é este, ok? Iremos ver isto depois na prática de hoje à tarde. Por isso, em que tem um site, que é o site da cadeira, ICB, SSTI, DI, FCT, ONL, PT. Depois tem um ficheiro, ok? Este site tem vários pastas, ok? Folders. Tem um ficheiro que diz que é a edição de 2021. Dentro do ficheiro de 2021 tem o folder das teóricas. Dentro das teóricas tem o T05X, que é a teórica 05, digamos, o extra. E depois tem finalmente o texto. Okay? E esse texto tem esta informação. Tem um total de, enfim, um ficheiro de texto, ok? Que tem caracteres de vários tipos. E que vocês o que dizem é que o vosso URL será a junção do site com o ficheiro. Esse é o URL que vocês podem utilizar quando fazem o request do GET. Okay? Quando fazem o GET deste request, okay? Que importaram, e utilizam a função GET desta biblioteca request. Neste momento, o R é um objeto que tem informação toda referente a este ficheiro. Em particular, vocês podem dizer ou perguntar qual é o encoding que é usado. Neste caso é o UTF-8, que digamos, é o código mais normal, típico, mais habitual, que corresponde ao ASCII estendido, para 8 bits. Perguntam se está ok ou não, ok? E ele diz que sim, e depois finalmente pergunta qual é o texto, e ele responde-nos desta maneira, ok? Por isso o texto corresponde a este texto não formatado, em que corresponde ao texto propriamente dito. Esse ficheiro só contém texto, até aqui tudo igual, um total de 176 caracteres, e aqui acaba com um fim de linha, ok? Este fim de linha quer dizer que muda de linha, ok? E antes deste 115 tem um tab, ok? Por isso o vosso browser lê, digamos, esta informação e muda de linha e faz um tab. 115 minúsculas, ponto e vírgula, outra mudança de linha, outro tab, duas maiúsculas, etc. E finalmente, enfim, tudo o resto é igual. Só para ver que um ficheiro, para ser formatado, toda a formatação existe no próprio ficheiro, em que mudanças de linha, tabs e alguns outros caracteres são dados com estas sequências de escape, /n, /t. São as mais utilizadas. Professor, Diga. tenho só uma questão. O professor colocou, exato, aí, desculpe, escreveu o URL igual a URL base mais URL file, só que nós temos site e file nas linhas anteriores. Portanto, está. É site. Okay. Isto é site, ok? Já agora, olha, vou mudar. Mas isto é o site, ok? Eu, aliás, vou-vos mostrar vou-vos mostrar esta informação, já agora eu guardo. E vou-vos mostrar isto com... faço aqui, deve estar aqui alguns, não. Ok, já tenho isto aqui marcado, ok? Por isso vocês têm este ficheiro, ok? Aqui está site, aqui está certo, ok? Por isso, se vocês fizerem, eu não vou pôr aqui ainda a parte dos prints, por isso eu vou pôr esta parte como comentário, ok? Vejamos se eu executar este ficheiro só, como está, ok? Neste momento tenho um URL, ok? Que tem este nome, no fundo isto são duas strings, o mais junto às duas strings, e esta é a string que eu tenho onde está o meu ficheiro, ok? Esta string não, é a string que utiliza, que identifica o recurso onde está o meu ficheiro. Bom, esse recurso eu posso usar a internet para obter essa informação, ok? Tenho aqui o browser, neste caso o Safari, ponho este recurso, ok? E o que acontece é que o Safari faz o pedido para ir buscar esse recurso, o recurso é interpretado, ok? No servidor, nomeadamente no servidor da faculdade, e devolve-me este ficheiro. O ficheiro vem com aqueles caracteres de /n, coisas de género, mas o browser percebe esses ficheiros /n e faz a indentação como deve ser.
ok? Bom, isto é uma possibilidade para eu obter informação da internet, ok? Para obter uma informação da internet, tenho o localizador da informação, o URL, e através do URL, clicando, digamos, num browser normal, essa informação é passada, é-me passada. Eu agora posso pegar nisto, simplesmente, e pegar num editor de texto, neste caso o BB-Edit, ok? Estão a ver isto, não estão? Ok? Estamos. Por isso, Professor, e para fazer ao contrário? Ah, E para fazer ao contrário? ok, podemos fazer esta informação, ok, e agora gerir como eu quiser, posso mexer aqui no editor e alterar, digamos, um fecheiro que recebi, ok? Bom, até aqui tudo bem, aqui não vou guardar nada, vou fechar isto, isso não me interessa, ok? Por isso, vocês recebem esta informação. Agora, como é que vocês podem tratar esta informação diretamente no Python? Bom, uma delas é fazer aquilo que eu vos mostrei há bocado, vocês têm o fecheiro e guardam o fecheiro, guardam a informação num fecheiro e depois leem e escrevem fecheiros a partir do Python. Isso é o que iremos ver, digamos, mais à frente, na próxima aula, 2 aulas à frente. Ou seja, como é que se vêem fecheiros em Python. Fecheiros que estão no vosso computador. Aqui o que nós podemos fazer é obter essa informação diretamente da internet, ok? Por isso não vamos criar nenhum fecheiro interno, vamos simplesmente dizer que queremos obter esta informação a partir deste URL, aquilo que eu vos mostrei. Neste caso, isto não é necessário, neste caso, porque ela já está codificada desta maneira, mas há vários encodings que podem ser usados. Vocês podem omitir esta parte normalmente. E, finalmente, dizem que o texto que vocês têm nesta resposta, ok, o R é de resposta, vai passar para a variável texto. Okay? Uma vez passado para a variável texto, vocês podem... aliás, vamos fazer só isto, ok? Por isso, vamos agora um bocadinho mais à frente, em vez de perguntar qual é o URL, vamos fazer o request. Aliás, até podemos parar aqui, ok? E criamos este tal recurso R, ok? Por isso, ao fazermos isto, ok? Ele deve dizer qual é o R, ok? O R é um recurso, se vocês perguntarem o que é que o R tem, diz, não é um recurso nada, é uma resposta, e por conseguinte o R é um objeto do tipo resposta. Esse objeto tem alguns campos, nomeadamente, vocês podem perguntar se correu tudo bem. E a resposta é sim, ok? Por isso esta resposta foi positiva, no sentido que ele descobriu o que tinha que descobrir, ok? Podem perguntar qual é o encoding que é usado, por isso este encoding funciona quer para leitura, quer para escrita. Neste caso eu vou perguntar o que é, ok? Por acaso o encoding até é o ISO 8859/1, mas eu posso lhe dizer que quero o TF8, enfim, não vou entrar em detalhes, mas acho que aqui funcionam os dois. E por conseguinte agora posso perguntar que texto é que eu tenho. R.text, ok? Qual é o texto que existe nesta resposta, ok? E cá está. Aqui eu queria evitar, mas não posso evitar. Com este encoding, os caracteres, estes caracteres com TIs, por isso os caracteres que têm cedilhas, TIs, etc., não são muito bem tratados, ok? E por isso vou dizer que eu quero que o encoding seja... Espero que isto não vos aconteça, mas se vos acontecer, vocês fazem coisas deste género. Enfim, temos que ver isto em detalhe. Eu quero que o encoding seja este, e se eu agora perguntar qual é o texto, ele já me aparece, ele já interpreta bem os caracteres que não são nos primeiros 128 bits, ok? Nos primeiros 7 bits. São os caracteres estendidos, e estes caracteres estendidos têm que ser interpretados, e são interpretados diferentemente consoante o encoding que é utilizado. Se for o TF8, que é aquele em que ele está gravado, já percebem o que é que são os Os com acento, o contém um E com acento também, a pontuação, o C de cedilha, o A com tilde, enfim, toda essa informação, ok? São em 256 esses, professor? Por isso, o ASCII normal são 7 bits. 7 bits permitem codificar, aliás, posso fazer aqui, não é? For i in, vou começar no 32, in range de 32,
até 128. Ok. Faço print. Print, ok. O caractere correspondente a este I. Está aqui. Isto é CH. CHR. I. Okay? Ele aparece-me aqui os vários. Aliás, agora posso fazer print o I, vírgula. Ups. Vou dizer qual é o I e qual é o caractere correspondente ao I. Por isso, o código e o caractere correspondente ao código. Okay? E cá estão os códigos. Okay? Vocês veem, o 32 é o espaço. Okay? Depois tem um conjunto de caracteres, 33 até 45, se não me engano. Não, até 47. Todos estes caracteres são caracteres de pontuação. Ponto de exclamação, vírgula, mais, menos, por isso são chamados caracteres de pontuação, por isso não são letras nem números. Depois tem os dígitos, de 0 até 9. Depois tem mais uns caracteres de pontuação, até aqui. No 65 começam os caracteres letra grande, com as maiúsculas, que vai até 90. Depois mais uns caracteres de pontuação. Não me perguntem porque é que eles fizeram assim, mas foram os americanos que inventaram isto nos anos 50, por isso eles usaram este código, por algumas boas razões que eles tinham na altura, provavelmente já não fazem sentido agora, mas é isso que nós herdamos, ok? Depois tem mais uns conjuntos de bits, até aos 60, desculpem, as minúsculas todas, e finalmente acaba com mais uns caracteres de pontuação, ok? Este 127 acho que é o espaço, enfim, não é visível. E por conseguinte, cada vez que vocês... até aqui tudo bem, ok? Estes caracteres até o 128, que são 7 bits, 2 elevado à sétima. Aliás, até o 127, é o 0 até o 127, funcionam com estes caracteres normais que os ingleses usam, por isso não tem Cs com cedilhas nem nada. Mas se vocês fizerem a mesma coisa, a partir do 128 até ao 100, do 128 até ao 255, são os caracteres que faltam, ok? Que são aqueles que são, por isso são aqueles que são codificados com 8 bits, por isso, em que o último bit, em vez de ser 0, o oitavo bit, ou o primeiro bit, se quiserem, em vez de ser 0 é 1, por isso com 0 há 128 bits, há 128 combinações, com 1 há outras 128 combinações. E nessas 128 combinações adicionais, vocês têm aqui os caracteres todos esquisitos que estão codificados, neste caso em ISO. Por isso tem aqui uns tantos que não dá para ver o que é que são, mas depois tem aqui alguns, a marca restada, tem aqui o A com tilde, tem aqui o A com aquele bolinho em cima que os escandinavos gostam muito, o C com cedilha, que nós usamos, o AE, que é do latim, tremas, ok? É com 2 pontinhos, acentos para a frente e para trás, tem aqui o conjunto vazio, tem alguns caracteres, algumas letras, isto não são bem letras gregas, mas parece um beta, e tem aqui estes caracteres todos com esquisitos, ok? Que os ingleses não usam. Okay? Que a partir da altura, este último bit, o primeiro bit, era usado como bit de controle, isto é, os caracteres eram enviados com 7 bits e o último bit garantia que o conjunto, que a quantidade de uns fosse par, por exemplo. Era chamado controle de paridade. Se por acaso o sistema recebesse um conjunto de bits, em que um byte, em que o conjunto de bits a 1 era ímpar, ele percebia que havia um erro e mandava repetir. Okay? E por isso, dos 8 bits, 7 eram de informação e o último bit era um bit só de paridade para verificar se a coisa estava bem transmitida. A partir da altura em que a comunicação passou a ser mais eficiente e menos sujeita a erros, enfim, deixou de haver válvulas e coisas desse género, esse último bit foi aproveitado para ter também informação. Por isso os 8 bits são todos de informação e quando esse bit vem a 1, as letras, os caracteres que são colocados são estes, ok? São os caracteres que os ingleses ou os americanos inicialmente não precisavam, por isso não codificavam. Os americanos preocuparam-se mais com com os caracteres que eles utilizavam, okay? Letras grandes, letras pequenas,
dígitos e caracteres de controle, por isso abrir parênteses, fechar parênteses, chavetas, sinais de operações, etc. Ok? E por isso, se vocês quiserem saber qual é o texto que tem, ok? Nós neste momento, já tínhamos isto, não era? Aqui estou aqui só a fazer, vou tirar aqui este comentário. Basicamente, se eu chamar este fecheiro, okay, o que ele faz é, vai buscar, vai identificar qual é o URL que quer, vai fazer um pedido desse URL e obtém uma resposta, e agora o que faz é que, ok, vou codificar para não ter surpresas, vou dizer que a codificação que eu quero é esta UTF-8, vou dizer que o texto que eu quero é o texto que está nesta resposta, e depois faço o print em que digo texto lido, começa com mudança de linha para fazer a separação, texto lido, depois faço o print do texto e depois pergunto qual é o comprimento do texto que eu li. Okay? Por isso, ao executar este fecheiro, okay, tenho exatamente esta informação. Escrevo texto lido, okay? Comecei com uma linha em branco porque pus aqui um /n, okay? Que é um caractere de mudança de linha. O print, cada print faz automaticamente mudança de linha, faço o texto todo, escrevo o texto todo. Este texto tem, ao contrário, este é o texto que o print faz, o texto propriamente dito é este, ok? Por isso tem as mudanças de linha e tem os tabs que depois o print, digamos, interpreta estas mudanças de linha e tab e mostra de maneira bonitinha, não é? Se eu quiser em bruto, é isto que tem. Mas o print faz esse tratamento dos tabs e das mudanças de linha e no fim diz quantos caracteres é que eu tenho, tem 176. Não vou contar, mas se vocês contarem bem, no fundo, este fecheiro tem 176 caracteres, mas atenção que o /n conta só como um caractere, ok? Por isso se eu fizer ttt igual a texto /n lido ponto /n, isto pode ser um texto pequenino, ok? Se eu fizer o print do ttt, ele interpreta as mudanças de linha, ok? Por isso faz texto, muda de linha, lido, ponto, muda de linha, por isso é este texto. Quantos caracteres é que ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso, se eu perguntar qual é o comprimento do TTT, ele diz 12, ok? Por isso, isto é um caractere único, é um caractere de mudança de linha, que no caso do TF8, aliás, no outro também ele percebia que é uma mudança de linha. Okay? E pronto, nós na próxima, na aula prática, okay, vamos fazer vamos ler fecheiros, vamos tratar fecheiros, vamos verificar, por exemplo, quantas minúsculas é que tem, okay, quantas maiúsculas, por isso vamos pegar neste fecheiro e vamos verificar se estes números batem certo. Ou então, mas um fecheiro que é um fecheiro de dados, tem vários números, tipo uma matriz, e iremos tratar esses fecheiros para obter essa matriz. Okay? Por isso, basicamente, o que nós temos que fazer é utilizar este módulo request, fazer o get, por isso, usar a função get deste módulo, e depois tratar a resposta, nomeadamente verificar se a resposta está ok, como fizemos há bocado, e em particular o que nos interessa é saber qual é o texto que existe nesta resposta, que é este atributo text do objeto de resposta. Bom, eu agora ficava por aqui, não sei se vocês querem ter mais informação sobre isto, podem fazer pergunta. Se não, passava para o trabalho prático, não sei se querem... Professor, Força. eu gostava de fazer uma pergunta, não sei se o senhor quer Força, responder. é para isso que eu estou Como é cá. que eu faço ao contrário? Como é que eu escrevo um fecheiro Python e meto na internet? Não, o fecheiro Python, não, escreve um fecheiro na internet. Aí é mais complicado porque tem que ter acesso, digamos, a esses... Tem que ter um programa, porque uma coisa é ler um fecheiro, outra coisa é escrever, digamos, um fecheiro, digamos, numa área, ok? Aí é preciso haver permissões, é preciso haver um servidor que faz esse tipo de informação, que obtém esse tipo de informação, ok? Por exemplo, já agora só para ter
eu tenho aqui Mas o setor, por exemplo, tinha aquele fecheiro. Como é que eu posso dizer como é que faço eu, ok? Mas já é mais complicado. Estão a ver o Eu meu, estava a pensar, não sei estão a ver o se meu sei o que é. computador, não estão? Sim, sim, sim. Eu se fizer aqui, tenho aqui uma coisa que é o cPanel, ok? Este cPanel, agora já são programas especializados. Primeiro tenho que garantir que estou na VPN. Estão a ver por isso, para aceder à minha área, eu tenho que entrar na VPN da faculdade, ok? Com a palavra-chave do clipe. Vamos ver se não me engano. Ele aceitou, e ok. E por isso eu agora já posso ir aqui no cPanel. Então, já não está a gostar muito de tanta informação. Mas agora não está a dar aqui, não está a ligar-se. Mas tipicamente eu ligo a uma área Por que é que não está agora a dar? Há algum problema, ok? Mas liga-me aqui a uma área, ok? Depois eu digo quais são as áreas a que estão-me a ouvir agora? Sim. Sim. Desculpa lá, estou a qualquer coisa. Já. Já há coisas a mais, ok? Mas tipicamente tem que ter programas que vos permitam aceder às áreas, ok? E depois aí já não há escrita direta. Normalmente vocês escrevem, enfim, há escrita direta, mas é mais complicado, ok? Porque exatamente o que vocês no Python primeiro têm que abrir a área, garantir que têm acesso à área. Tudo isso pode ser feito por protocolos, mas é demasiado complicado, ok? Não há, enfim, podem ver o request, podem ver a informação sobre request, se forem ao Google, fazem help requests Python e veem o que é que esta biblioteca, os programas que tem, mas não é muito simples. O mais simples é vocês criarem um fecheiro localmente e depois terem um programa que vos permita aceder à área onde vocês querem colocar o programa. Depois é só digamos, deslocar o programa ou o fecheiro para essa área, ok? Mas é mais complicado, ok? Por isso não vamos entrar por aí. O que eu queria entrar era agora mais alguma questão? Então, vou entrar aqui na área neste alinhamento. Estão a ver o fecheiro? Estão a ver o... Não. Não, professor, a gente está vendo você. Não estão? Esqueci-me de fazer então o share. Opa, agora o rato não quer mexer. Ok, penso que agora verão. Estão a ver agora ou não? Agora sim, professor. Ok, então vamos ver o que é um alinhamento de sequências. Como é que é o trabalho que vocês têm que fazer, ok? Por isso, a primeira coisa que vocês têm que fazer, se calhar, eu acho que já dei essa informação, mas vou fazer esta apresentação. Vocês têm estes status, ou estes slides na página, já vos mostro, mas isto é o que eu quero fazer, é um alinhamento desta sequência A, C, D, E, A, e uma segunda sequência que é A, B, C. Quero alinhar estas sequências no sentido de ver qual é, digamos, a sua origem comum, se quiserem. Eu posso desconfiar que a origem comum tem qualquer coisa como ACE, ok? Porque aparece ACE nas duas. Só que neste caso foi inserido um D. Se isto fosse, por exemplo, ADN, estas letras seriam as bases do ADN, enfim, não são estas, são ACTG, não é? Mas aqui, algures, era inserida, havia uma cadeia de ADN, e depois essa cadeia de ADN, através de mutações, num caso inseriu um D aqui no meio e um A, e no outro caso inseriu um B aqui no meio. Okay? E a partir dessa altura, estas duas sequências são variantes da mesma sequência ACE inicial. Okay? E por isso, para saber se estas sequências são variantes ou não, o que vocês têm é que alinhá-las, ok? E ver como é que elas, o que é que podem verificar, o que é que será comum a ambas as sequências, ok? E por isso, para fazer esse alinhamento, o que vocês
tem é, inicialmente, o que é o alinhamento? O alinhamento, no fundo, é criar uma sequência, que seja uma sequência para esta, uma sequência estendida para esta, e uma sequência estendida para esta, de forma a serem mais bem alinhadas possíveis, ou seja, para que o A bata com o A, o C bata com o C e o E bata com o E. Para isso acontecer é preciso, nesta sequência, em que não foi inserido um D, okay? Entre este C e este E, tem que abrir aqui um espaço para acomodar este D. Por outro lado, nesta sequência, quando for alinhada com esta, como esta recebeu um D, ela vai abrir aqui um espaço para dizer que na sequência variante, apareceu aqui, na sequência variante aparece uma letra que não aparece nesta. Okay? E por isso, tipicamente, o que vocês têm que fazer é avançar letras uma a uma e, eventualmente, colocar espaços numa destas, ou hiatos numa delas, se não houver correspondência. E por isso o processo, o algoritmo para fazer esse alinhamento é começar a fazer o seguinte. Neste momento estou a analisá-las pela primeira vez. Okay? E o que é que pode acontecer? E por conseguinte, crio uma matriz com tantas linhas e tantas colunas quanto as sequências, por isso esta primeira sequência vai identificar as linhas, a segunda vai identificar as colunas e coloco uma linha e uma coluna a mais. Okay? E por isso, quando nenhuma sequência foi ainda... o que é que quer dizer este ponto? Cada ponto. Cada ponto quer dizer a melhor subsequência em que já foram usadas, por exemplo, neste caso, em que já foram usadas as letras A, B desta sequência e as letras A, C desta sequência. Ou seja, falta alinhar, neste ponto, falta alinhar o CE desta sequência, falta alinhar o DEA desta sequência. Okay? Por isso, cada ponto é a melhor maneira de ter estas subsequências alinhadas. Bom, neste momento, como ainda nenhuma sequência começou por ser deslocada, por isso para ser alinhada, o peso, ou aliás o valor deste alinhamento parcial é 0. Estes valores correspondem ao número de letras correspondentes, ok? Já iremos ver. Ok? E por conseguinte, neste momento tenho ACDE, ABCE, ainda por alinhar, por isso não alinhei nada, ao lado esquerdo não tenho lá nada, e por isso não tenho nenhuma valorização do alinhamento. As valorizações podem ser mais 1 se forem letras iguais, menos 1 se forem letras diferentes. Bom, como nenhuma sequência foi alinhada, o que eu tenho é este valor 0. Okay? Agora, o que é que eu posso fazer? Bom, imaginem que eu mantenho a primeira sequência e desloco a segunda sequência. Ou seja, obtenho uma coisa deste género. Ou seja, vou tentar alinhar a sequência de tal maneira que crio um hiato na primeira e não crio um hiato na segunda. Okay? Bom, neste caso, se eu for ver o alinhamento parcial, este alinhamento parcial tem um hiato de um lado e uma letra do outro, por isso diferem. E como diferem, a letra correspondente a esta situação, em que ainda não avancei a primeira, o ACDE, e já avancei a segunda, ok, será este ponto, deverá corresponder ao menos 1. Okay? Porque tem aqui letras diferentes, ok? Bom, da mesma maneira, se eu mantiver a segunda sequência e avançar a primeira, ok? Se eu estiver neste ponto, em que não avancei nada, avancei a primeira sequência e não avancei a segunda, ok? Por isso, desloco a primeira sequência e não desloco a segunda, o que vai acontecer é que eu vou ter uma coisa deste género. Este A da primeira avançou, nada avançou aqui na segunda, por isso ficou um hiato, e por conseguinte aqui também houve um emparelhamento errado, ok? E por conseguinte, a passagem daqui para aqui corresponde a perder 1. Ok? Por isso. Professor, Força. eu devo preparar o programa para comparar hiatos também? Tipo, se uma dessas sequências tiver um hiato e eu passar, ele vai comparar hiato com hiato hiato, e receber. Quando vocês tiverem a sequência completa, ok? Alguns hiatos vão aparecer e um hiato só compara com letras. Nunca há hiato com hiato, com o algoritmo que nós fazemos. E um hiato com uma letra é penalizado. Okay?
Por isso, duas letras diferentes são penalizadas, valem -1. Um hiato com uma letra também é penalizado, também vale -1. Duas letras iguais é valorizado e vale +1. E o total da valorização é a soma dos +1s e -1s que aparecem no alinhamento final. Então, os hiatos são o meu programa que bota. Eu nunca vou receber uma sequência com hiatos. Não, os hiatos, exatamente. O hiato que vai acontecer é que eu, para alinhar esta com esta, a melhor maneira de alinhar é criar, por exemplo, aqui entre o C e o E, entre o C e o E da de baixo, vou criar um hiato. Entendi. Ok? Ou seja, no fundo Ok. o que me diz é assim, a variante de cima inseriu lá um D que a variante de baixo não inseriu. E por isso, o que eu vou comparar depois é quais são as letras que estão alinhadas e verificar quais foram as inserções ou eventualmente os apagamentos. Ok? Mas para já o algoritmo é só isto, ok? Por isso o que é que faz? À medida, se vocês avançarem nesta primeira linha, se vocês passarem deste -1 para este aqui, o que é que vai acontecer? Avançou duas letras esta sequência e esta primeira não avançou. Por isso que vai acontecer é que vai ter dois hiatos nesta ACDE e um A e um B. E por isso há dois desalinhamentos e por isso daqui para aqui vale -2. Tal como se daqui para aqui também vale -2 porque a sequência de cima não avançou e a sequência de baixo já avançou duas letras. Ora, as duas letras vão corresponder a dois hiatos e vai dar uma penalização de -2. Mas, professor, peço desculpa, mas é -1 mais -1 ou é -1 mais É -1? -1 mais -1, ou seja, é o ponto de Ok, partida ok. mais Sim, um sim, sim. desalinhamento. Sim, sim. Ok? E por isso, completando este quadro, vocês o que veem é que este 1, aliás, isto é -1. O -1 há mais um desalinhamento, por isso há -2, depois há mais um e há mais um, e por conseguinte, a primeira linha e a primeira coluna são estas sequências negativas, ok? Por isso, isto é a primeira parte do programa. Como é que, dadas as duas sequências, vocês criam esta matriz inicial? Há uma função que diz, dadas as duas sequências, obtém esta matriz inicial. Ok? Init matrix init ou init matrix, ok? Depois já vou ver isso. Depois, temos que preencher as outras casas, ok? O que acontece a uma casa a esta casa, por exemplo? Bom, esta casa corresponde a ter o A e o B já incorporados e aqui o A e C já incorporados. Vou mostrar aqui, ok? Como é que eu obtenho esta casa aqui? Bom, ela pode ser obtida de três maneiras. Ou eu tinha A já avançado na de baixo e não tinha avançado na de cima. Ou seja, o A já estava avançado, isso corresponderia a este ponto. Ok? Esta não tinha ainda avançado. E agora, eu, ao passar daqui para aqui, o que vai acontecer é que este A, esta sequência, não vai avançar, fica na mesma, por conseguinte, cria um hiato, e a sequência de cima vai avançar. E por conseguinte, este -1, que estava aqui, mantém a primeira sequência. Mantém esta sequência, por isso o A mantém-se. E por isso vai criar um hiato. E o A da segunda vai avançar, ok? E fica isto desta maneira, ou seja, fica este princípio para as duas e este final que ainda não foi processado. E ao olhar daqui para aqui, o que vejo é que a maneira de chegar aqui por este lado é perder mais um. Ou seja, sempre que eu avanço numa direção ou avanço para a direita ou avanço para baixo, vou sempre perder -1 em relação ao ponto que tinha. Ou seja, este -1 vai dar o -2. Okay? Este -1 que estava aqui, como eu avancei esta, não avancei esta, avancei esta, não avancei esta, vai dar o A com um hiato. E fiquei com -2. Por isso, isto é uma maneira de chegar aqui. Será a melhor maneira de chegar aqui? Bom, tem outra alternativa, que é, já tinha chegado, avançado a primeira, esta de cima, estava aqui neste ponto, ok? E agora vou para baixo. O que é ir para baixo? Manter o ABC e avançar o ACDEA, ou seja, ficar ao contrário, não é? Primeiro tinha avançado a de baixo e depois avancei a de cima. Mas o resultado é o mesmo, ou seja, deste -1, se eu ando para baixo, perco 1 também.
e fico com menos 2. Bom, ainda há uma terceira maneira de chegar aqui, que era estar no início e avançar simultaneamente a primeira e a segunda. Ok? O que é avançar simultaneamente? Estou neste ponto. O que é avançar simultaneamente a primeira e a segunda? Bom, é dizer que este A da primeira avança, este A da segunda avança, e fica por processar o CDEA e o BCE. E este alinhamento parcial, enquanto que estes valem menos 2, este vale menos 2, este vale mais 1. Porque só tem uma letra cada um e é a mesma. E por conseguinte, se eu for na diagonal, e se a letra que está deste lado for igual à letra que está deste lado, avanço 1. Aumenta 1. Okay? E por isso este ponto, finalmente, olho para estes três, as três maneiras de chegar aqui, e a melhor maneira, por isso a maneira que me otimiza, que maximiza este número do alinhamento parcial, é a terceira. Por isso comparo estas três e digo, ok, esta é que conta. E a melhor maneira de chegar a este alinhamento parcial, no fundo, é avançar os dois A's. É vir daqui para aqui. Perceberam a ideia ou não? Setor, eu tenho uma dúvida. Força. Na segunda opção, em que o setor manteve a segunda linha, por que é que apareceu um hiato? Manter uma linha quer dizer que não avancei. Para ter o mesmo número de letras no alinhamento, se não avancei uma, tenho que criar um hiato para não criar letras a menos, ok? No final, as duas sequências têm que estar com o mesmo número de letras. Letras ou hiatos. Ok. Obrigada. É essa. Vamos ver só outro exemplo, ok? Suponhamos que vocês querem chegar a este ponto. Já descobriram que a melhor maneira de chegar a este ponto é com 0, ou seja, a melhor maneira de alinhar o A ou B com o A é através de penalizam 0. A melhor maneira de alinhar o AC com este A também penalizam 0. E a melhor maneira de chegar aqui é alinhar o A com o A. Ok? Ficaram com 1. Qual é a melhor maneira de chegar aqui? Bom, vamos ver. Por isso, esta primeira, ok? Que é este que está aqui, vocês querem ir daqui para aqui. Qual é o ponto de partida? Tem o A já avançado na ABCE e tem o A e o C já avançados na ACDEA. Ok? Bom, este ponto, como vocês veem, tem um alinhamento positivo e um alinhamento negativo. Por isso, mais 1 menos 1 vale 0. Este ponto vale 0. Bom, o que acontece se vocês passarem daqui para aqui? Bom, o que vai acontecer é que o AC mantém-se, não muda de linha, por isso cria um hiato, mas o A passa para B, ou seja, este B é deslocado. Ok? Ou seja, esta ACDEA mantém-se, por isso o D não avança, avança um hiato. Por outro lado, nesta avança o B. E o que é que acontece? No fundo é passar daqui para aqui, e quando se avança para a direita, perde sempre um valor em relação ao que já lá está. Ou seja, isto vai ter menos 1, porquê? Porque valia 0 neste ponto. Como avançou uma e a outra não avançou, esta contribuição é menos 1. Por isso, 0 menos 1 dá menos 1. Por isso, isto é uma maneira de chegar a este valor. Outra maneira. Tentam vir por cima, daqui para aqui. Neste ponto, a melhor maneira de chegar a este ponto é em que o AB da primeira já foi considerado. Ainda só foi considerado o A da segunda. Ou seja, o AB de cima foi considerado e o A de lado não foi considerado. A melhor se vocês avançarem para descerem para esta casa, o que acontece é que o AB fica na mesma, por isso o AB é seguido um hiato, enquanto que este A vai ser seguido, este A da segunda vai ser seguido deste C. Ok? E por isso o que vai acontecer é que fica A, hiato, C, ou seja, o C avançou, o B não avançou, por isso ficou com hiato. Qual é o valor deste alinhamento parcial? Uma igual, duas diferentes. Ou seja, mais uma vez, vocês estavam num ponto que valia 0, tinham uma alinhada e outra desalinhada, e vão alinhar uma letra com um hiato, ou seja, vão penalizar por 1. Ele tem menos 1. Ok? Terceira alternativa. Já tem os A's alinhados, tem aqui este 1, ok?
têm estes As alinhados e agora querem passar daqui para aqui. Ou seja, se tiverem estes As alinhados e avançarem, o que vocês avançam é o B de um lado e o C do outro. Ou seja, avançam com letras diferentes. Se avançam com letras diferentes, são penalizados. Ok? E o que é penalizado? Pegam no valor que tinham aqui e este valor que tinham aqui é diminuído 1. Ficam com 0. Ok? Mais uma vez, qual é a melhor maneira de chegar a um ponto em que o A e B já estão alinhados e o A e C já estão alinhados? Bom, é não criar nenhum hiato, neste caso, ou seja, vir daqui para aqui inicialmente, e depois daqui para aqui, e eu tenho esta configuração. Destas três, qual é a melhor? Bom, destas três, a melhor é esta, é a maior, 0 é melhor que menos 1, e mais uma vez este 0 é que vai ser colocado aqui. Estão a ver a ideia? Por isso, a regra é, cada número, cada posição, vão à de cima. E se descerem, quer dizer que perdem 1. Se for daqui para a direita, perdem 1 também. Se for na diagonal, tem que verificar se as letras são iguais. Se as letras forem iguais, vocês ganham 1. Se as letras forem diferentes, vocês perdem 1. Isto é definido. Aliás, vamos ver aqui este final, ok? Já agora. Como é que vocês chegam a este ponto? Eu já preenchi estes números todos. A ideia é que vocês vão preenchendo estes valores todos, não é? Até chegarem ao último. Preencheram este, depois este, depois este, depois este, por aí adiante. Quando chegaram a este último, quais são as alternativas que vocês têm? Ou já tinham o ABCE todo tratado, ok? E aqui só tinham o ACDE, depois faltava este. Desculpem, neste caso é aqui. Já tinham o ACDEA, já estava todo tratado. O E ainda faltava na de baixo, ok? O melhor alinhamento era este, com menos 2, porque tinham 2 positivos e tinham 4 negativos, ou seja, mais 2 menos 4 dá menos 2. Tem que ver isso depois com detalhe, mas podem confirmar que era esta a situação aqui. E por conseguinte, o que podem fazer neste momento, não tem alternativa senão avançar o E e manter esta, ou seja, manter a primeira e deslocar a segunda. Okay? O que é que isto vai acontecer? Menos 2, avançar para a direita, é perder 1. Ou seja, ficam com menos 3. Podem confirmar, tem 2 positivos, tem 1, 2, 3, 4, 5 negativos, por isso 2 menos 5 dá menos 3. Outra alternativa é estar aqui nesta situação, neste 1, okay? Em que já tem o A, C, D, E da primeira, ainda falta o A, ainda falta este A, porque ainda estão na linha de cima, mas já deslocaram toda a string de cima. E por conseguinte, nesta situação vocês tinham de facto um peso de 1, porquê? Porque tinham 1 positivo, 2 positivos, 3 positivos, ok? E tinham 2 negativos, que eram estes 3 positivos e 2 negativos, dá mais 1. Estavam aqui neste ponto. E agora vão para baixo. O ir para baixo quer dizer que avançam este A. Ok? E ao avançar este A, o que é que tem? Bom, ao avançar este A, avançam o A com hiato, perdem 1. Ou seja, de 1 passam para 0. Finalmente, se estivessem neste ponto, aqui, em que já tinham avançado todos até o E e todos até este hiato, ok? Faltando o A e o E, o que vocês tinham era de passar daqui para aqui, é passar este menos 1 e somar-lhe, como estas letras são diferentes, somar-lhe menos 1 também. Ok? Somar este menos 1 e menos 1 que tinham aqui, menos 1, passa para menos 2. Olhando para as 3 maneiras de chegar ao quadradinho de baixo, vocês veem que a melhor é esta. E por conseguinte, finalmente, este 0, que é o melhor destes, é o que é colocado aqui. Okay? E nesta altura vocês terminaram o preenchimento do quadro, que é a função matrix fill, se não me engano, que eu vos pedi. Bom, como é que vocês fizeram isto? Só recapitulando. Okay? Em geral, cada um destes é obtido pelo máximo do de cima menos 1, do da direita menos 1
e do que vem na diagonal, mais ou menos 1. Será mais 1 se a letra de cima for igual à letra do lado, será menos 1 se as letras forem diferentes. E por conseguinte só tenho que fazer isto. Começam estas, a primeira linha e a primeira coluna já estão colocadas, depois só tenho que verificar qual é o valor deste, de acordo com esta fórmula, depois qual é o valor deste, qual é o valor deste, qual é o valor deste, fazem o varrimento de todas as células e chegam ao fim e têm o quadro preenchido. Perceberam como é que se preenche o quadro? Alguma dúvida? Sim. Por isso, tem que perceber o que é que está por trás, eventualmente, mas mesmo sem percebendo, basicamente é usar esta regra. E preenchem o quadro todo, ok? Bom, agora a pergunta que se faz é, ok, finalmente eu cheguei à conclusão, neste caso, que o melhor alinhamento que eu tenho para estas duas sequências tem um valor 0. Ou seja, vou criar tantas igualdades quanto as desigualdades. Porque as igualdades valem 1, igualdades de letras valem 1, desigualdades valem menos 1. Por isso, agora, como é que eu cheguei aqui? Okay? E agora a pergunta é, vou obter um caminho para perceber como é que eu cheguei a este ponto. E a pergunta que eu faço é, de onde é que posso ter vindo? Okay? De onde é que posso ter vindo, chegado a este ponto? Menos 2, se eu viesse para aqui, obtinha menos 3. Menos 1, se eu viesse para aqui, obtinha 0 se as letras fossem iguais, mas as letras são diferentes. Por isso não vim daqui. Então vim deste ponto. Estava em 1 e perdi 1, fiquei com 0. E por conseguinte, o último passo que eu dei foi aliás, o 5-4, aliás, o passo que eu dei foi vir do 4-4, 0, 1, 2, 3, em termos de índices, isto é 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso, o índice final é 5-4, 5, ok? E deste 5-4 eu vim desta posição que é 4-4. Ok? E agora vou perguntar, e como é que eu cheguei ao 4-4? Bom, posso ter vindo de vários sítios. Se eu viesse daqui, este 0 dava menos 1. Não foi com certeza. Se eu viesse daqui, o menos 1, como era para a direita, perdia 1, ficava com menos 2. Também não é verdade. Então deve ter vindo daqui. Ou seja, aqui tinha 0 e avancei. Um é de um lado e um é do outro. Por isso avancei a mesma letra, está certo. Por isso eu vim deste ponto. E por conseguinte, esta célula é a célula 3-3. Por isso, já sei que acabei o meu percurso 3-3, 4-4, 5-4. Agora, como é que eu cheguei ao 3-3? Daqui para aqui, perdi 1. Por isso posso ter vindo daqui. Daqui para aqui, como as letras são diferentes, de 0 passava para menos 1. Por isso não vim daqui. Menos 1 para este lado, teria perdido 1, ficava com menos 2. Por isso a única maneira de chegar a 1, a este 0, foi estar neste ponto e perder 1. Ou seja, a única maneira de chegar à célula 3-3 é vir da célula 2-3. E acrescento a célula 2-3 antes do caminho. Bom, e qual é a melhor maneira de chegar à célula 2-3? Ou vinha daqui, menos 1, mas aí perdia 1. Menos 1 dava menos 2, por isso não foi daqui. 0 para 1, avançar para a direita, perco sempre, nunca ganho. Mas posso ter vindo daqui. Posso ter vindo daqui, alinhando um C com um C, ou seja, ganhando 1. Por isso eu devo ter vindo daqui. Ou seja, para chegar à célula 2-3, eu vim da célula 1-2. Ok? Agora eu vou continuar. E como é que eu cheguei à célula 1-2? Não posso ter vindo daqui, perdia. Não posso ter vindo daqui, porque menos 1, aliás, podia, mas menos 1, o B e o A são diferentes, por isso estaria menos 2. Por isso a única maneira de chegar aqui foi através desta posição, perdendo 1. Ou seja, da posição 1, 1. Ok? Finalmente, quando é que eu cheguei, como é que eu consegui chegar à posição 1, 1? Não foi daqui, porque aqui perdia 1. Não foi deste lado, porque eu perdia 1. Só pode ter sido daqui, alinhando, avançando duas letras iguais, que é o caso.
Por isso eu vim deste ponto. Ou seja, vim do 00. E nesta altura tenho todo o caminho, desde o 00 até ao 54. Comecei por esta, depois fui para esta posição, depois para esta e esta. Ok? Carolina. Professor, agora disse que o 1 não podia ser do -1 e do -1 porque perdia 1, mas ele ganhava porque o A e o A são iguais. Isso é vindo na diagonal. Ok. Quando vem da diagonal, é que eu tenho que olhar para as letras e verificar se são iguais. Se vier de ok, uma já diagonal percebi. e as letras forem iguais, ganhei 1. Quer dizer que avancei a mesma letra nas duas sequências. Se as letras forem diferentes, quer dizer, como estava aqui, eu vou aqui voltar para trás, não é? Aqui um exemplo destes. Por exemplo, aqui. Eu estava nesta situação, estava neste ponto, aqui, e queria avançar. Se eu avançar na diagonal e se as letras forem diferentes, o que vai acontecer é que vou ter aqui um mismatch, não é? Vou ter aqui um Sim. não alinhamento e vou penalizar por 1. Ou seja, tinha -1, se eu vier para aqui fico com -2. Está a ver? Ok, sim, eu já percebi. Mas quando eu andar para a frente ou para baixo, estou sempre a alinhar uma letra que avancei com um hiato que criei na outra sequência. E uma letra com hiato está sempre -1. Certo. Por isso, quando eu ando Ok. para baixo ou quando eu ando para a direita, perco sempre 1 em relação à situação onde estava. Ok, obrigada, professor. Ok? Por isso, onde é que íamos? Ok. Acho que deu para perceber como é que eu cheguei a este caminho ou não? A pergunta é sempre, aliás, está aqui. A pergunta é sempre, se vocês estão no par I1 J1 e agora fazem a pergunta. Se o PI mais 1, J mais 1, por isso, no fundo, tem que fazer as contas. Se a letra na primeira, desculpem, se ok, desculpa. Por isso, pode ser, vocês podem ter vindo da mesma coluna e da linha de cima, ok? Podem ter chegado da mesma coluna e da linha de cima se o que vocês obtiverem é -1. Ou seja, se vocês podem ter vindo daqui para aqui, podem ter vindo da linha de cima, porque o que vocês obtiveram foi -1 do que tinham. Okay? Aquilo que vocês chegaram é -1 do que aquilo que vocês tinham. Ou podem ter vindo da mesma linha e da coluna, vocês para chegarem a este ponto, podem ter vindo da mesma coluna, aliás, da mesma linha, por acaso está aqui ao contrário, não é? Podem ter vindo da mesma linha e da coluna de trás, desculpem, da linha de trás e da... Ou seja, como é que vocês chegaram aqui, neste caso? Vocês olharam para a linha, para a mesma linha e para a coluna, desculpa, para a mesma linha, sim, e a coluna -1, é o caso deste aqui, e verificaram que perderam 1. Então podem ter vindo daqui. Este caso é este, ok? Se vocês vinham da linha de cima, vocês para virem para a linha I mais 1, vêm, de onde é que vem? Se vem da linha de cima, por isso, a linha é 1 menos, e o valor vale -1, ou seja, se vinham da linha de cima e este valor vale -1, então podem ter vindo da linha de cima. Caso contrário, vocês vêm da diagonal, por isso cada ponto vem da diagonal, se ou avançaram 1 e esta letra é igual a esta, ou se atrasaram 1 e as letras são diferentes. Por exemplo, neste caso, não, por acaso neste caso não tem esta situação, mas se vocês tiverem passarem de um lado para o outro e alinharem letras diferentes, quer dizer que passam de um número para um número -1. Opa, isto aqui é -1 aqui. Okay? Por isso, se as letras forem diferentes, e se vocês tiverem um menos, se este número for 1 menos do que este, e se estas duas letras forem diferentes, vocês podem ter vindo da linha de cima. Okay? Por isso, isto é apenas, só tem que pegar
em cada ponto corrente e verem do 5,4, onde é que eu poderei ter vindo do 5,4? Por isso, isto começa sempre com 5,4, que é este. Começa sempre com o canto inferior direito, não é? Onde é que eu posso ter vindo? Ou vim de cima e perdi 1, ou vim na diagonal e perdi 1 e como elas são diferentes, perdi 1, não é o caso. Ou vim da direita, da esquerda e perdi 1, também não é o caso. Então teve que ser este. E por isso eu vim da 4,4. E agora fazer a pergunta, como é que eu cheguei a 4,4? É sempre a mesma coisa. Estão a ver? Se por acaso puderem ter vindo de 2 sítios iguais, tanto faz. Vão pelo que primeiro que encontrar. Pode haver empates, ok? Ou seja, podem ter vindo de 2 sítios diferentes. Se vocês vierem de 2 sítios diferentes, quer dizer que há 2 sequências ou 2 alinhamentos que são igualmente bons e podem usar os 2. Um qualquer. Ok? Por isso, isto é o find path, é a função find path, ou qualquer coisa, acho que se chama isto, não é? Finalmente, vocês têm este caminho e querem saber qual é o melhor alinhamento entre estas duas sequências, ok? E agora a regra é assim, começam com, se isto é o M e se isto é o N, começam com o M' vazio. Aliás, vazio é uma string, por isso é com plicas, ok? E agora vem, como é que isto corresponde ao 0,0? Como é que eu passei do 0,0 para 1? Avancei a linha e avancei a coluna. Se avancei a linha e se avancei a coluna, quer dizer que eu tirei a primeira letra, quer da linha, quer da coluna. Ok? Ou seja, como avancei a linha e avancei a coluna, está aqui escrito, não é? Então quer dizer que, ou seja, no fundo eu digo assim, se este 1 for maior que 0, quer dizer que avancei a linha. Se este 1 for maior que 0, quer dizer que avancei a coluna. É o que aqui está, não é? E por conseguinte, o M' é o M' que eu já tinha, mais, mais a letra, a primeira letra, não é? Que é o A e o A. A primeira letra do M e a primeira letra do N. Está aqui uma notação esquisita, mas é para não mostrar, digamos, a solução logo direta. Ok, e neste caso estão aqui agora no 1 e vão avançar do 1 para um 2. O que aconteceu neste caso? A linha ficou na mesma, e a linha é apontada por esta sequência, a coluna avançou. Então, se a linha ficou na mesma e a coluna avançou, quer dizer que, a seguir, avançam o B e avançam o hiato na primeira. Okay? Colocam um hiato na primeira e colocam o B na segunda. Depois têm, e ficaram nesta situação. E nesta situação vocês olham para estas duas e veem o quê? Veem que avançaram a linha de 1 para 2, ok? E também avançaram a coluna, de 2 para 3. Como o 3 é maior que o 2 e o 2 é maior que o 1, vocês avançaram a linha e a coluna. Quer dizer que avançaram a letra que sobrava, que era a C, em ambos os casos. Ok? Nesta situação, já viram as 3 primeiras posições e agora veem o que é que acontece para a quarta. Bom, para a quarta vocês avançam a linha e mantêm a coluna. Se avançam a linha e mantêm a coluna, quer dizer que a linha, que é a sequência de cima, o D, avança, na coluna que é mantida, cria um hiato. Okay? Avança o D de um lado e um hiato do outro. E ficam com este alinhamento parcial. Com este alinhamento parcial, o tratamento é o que é que se passa agora com o próximo passo. Okay? O próximo passo, o 3 passa para o 4 e o 3 também passa para o 4. Por isso avançam quer a linha, quer a coluna. Se avançam quer a linha, quer a coluna, vocês avançam quer a sequência das linhas, quer a sequência das colunas. E por isso acrescentam o E, que é a mesma letra em ambos os casos. Ok? Finalmente, falta este passo que é passar do 4,4 para o 5,4. O que é passar do 4,4 para o 5,4? É avançar a linha, que é a primeira, e manter a coluna, ou seja, criar um hiato na segunda. E por isso acrescentam
a letra. Por acaso isto é um A aqui, isto é cut e paste, ok? Este A avançam este A e avançam um hiato na segunda, ou seja, ficam com este alinhamento. Este é o alinhamento final. Alinhamento final que, como vocês viram no quadro, valia 0. 1, 2, 3 positivas, 1, 2, 3, aliás, 1, 2, 3 diferentes, ok? E por conseguinte este alinhamento vale 0. E é o melhor alinhamento que vocês conseguem com estas duas sequências. Ou seja, muito provavelmente havia uma sequência inicial que era A, C, E, e eventualmente na estirpe de baixo foi inserido um B entre o A e o C, que não foi inserida na de cima, na estirpe de cima. Também foi inserido um D na estirpe de cima, que não foi inserido na estirpe de baixo, e foi acrescentado um A na estirpe de cima, que não foi acrescentado na estirpe de baixo. Ou, se quiserem, se calhar a melhor sequência é A, C, D, E, A, C, se calhar a melhor estirpe era a de cima, mas A, C, D, E, tal como está, só que foi acrescentado um B na de baixo e quer este D, quer este A desapareceram na estirpe de baixo, por mutações desapareceram. Enfim, a interpretação pode ser variada, mas este, de qualquer maneira, é o melhor alinhamento e é o que explica como é que duas strings vêm de uma string comum com um número mínimo de alterações. Que neste caso com 3 alterações. Estão a ver a ideia? Por isso, se vocês forem à página da cadeira, que penso que estão a ver, quer dizer, ainda não estão, mas na página da cadeira, que é esta, vocês nos sumários das aulas teóricas, esta é a aula teórica 5, ok? Aliás, 5x é extra, hoje é 20. Assim, hoje é 20. Sim. Vocês veem os slides da aula, não é? Aqueles que eu vos mostrei, há bocado, ok? E veem também os slides, a explicação do trabalho prático, que são exatamente estes, vocês não veem aqui, mas são exatamente estes slides que eu vos mostrei, ok? Como é um PPTX, vocês descarregam e depois têm que ver com o PowerPoint. Hão de ter um vídeo e o trabalho prático é este, não é? Por isso, no fundo, vocês, eu vou avançar rapidamente, está a explicação das fórmulas. O que é que vocês têm que fazer? Têm que escrever um fecheiro com 5 funções. A primeira é inicializar a matriz, ou seja, criar uma matriz com aquela primeira linha 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, dependendo agora das strings M e N. Isto obtém uma matriz. Okay? Esta matriz, que é a matriz C, matriz de comparações C, vocês entram aqui no Fill Matrix e acrescentam os números todos na matriz toda. Okay? Além da primeira linha e da primeira coluna, vocês acrescentam os valores todos. Depois, uma vez a coluna toda obtida, vocês obtêm o caminho, que é aquela sequência de pares, desde o 00 até à última. Obtêm um caminho P, e com este caminho P e com as sequências MN, vocês obtêm o alinhamento. Ou seja, acrescentam os tracinhos, os hiatos, no M e no ET necessários para chegarem às strings M' e N'. Finalmente, tem uma função que apanha tudo. Ou seja, dadas duas sequências, ela deve primeiro inicializar as matrizes, depois acrescentá-las, obter um caminho e, finalmente, dar as sequências M e N que devem ser obtidas, não é? Aquelas correspondentes ao alinhamento, e o valor do alinhamento, que é o valor da célula no canto inferior direito. Okay? E por isso, naquele exemplo que eu vos dei, a melhor maneira de alinhar estas duas strings, aliás, as duas strings AC, DEA e ABCE, é obter um hiato aqui e 2 hiatos na de baixo, e o valor final é 0. Ok? Isso o que é que têm que fazer? Vocês já se inscreveram no Moodle ou não? Sim, já.
Ok, por isso tem que se inscrever no Moodle, verificar se já tem os grupos, já enviaram os grupos. Por isso, aos docentes das práticas, que eles depois devem-vos criar os grupos, ok? Depois, cada grupo vai enviar um fecheiro com as funções implementadas, ok? Por isso tem um fecheiro chamado, acho que é tp1.py, ok? .py, e esse fecheiro tem as 5 funções, ok? Depois a entrega, enfim, isto são as instruções que ainda não vos enviei, mas basicamente é isto, vocês têm que entregar isso no Moodle, ok? Bom, do resto depois é isto, não é? A classificação tem em conta não só o código que está correto, mas também a qualidade do código, por isso se tem documentação, se está bem estruturado, enfim. E por isso a matéria é sobre funções, não é? Listas, e matrizes, vetores, matrizes, tem os ciclos, não é? E tem as condições, tem estas várias estruturas, digamos, da linguagem Python básica, não é? E por isso vocês têm a documentação do Python, livro de texto, e têm estes acetatos para perceber como é que fazem o trabalho. Pronto, e acho que é. Ainda me estou a ver, não estão? Ou não? É para dia 5 de maio, não é, professor? Por isso a entrega é no dia. Boa pergunta. Acho que é É dia no 2. domingo, não é? Domingo à noite. Domingo é 5 de maio? Este domingo já, professor? Não. Daqui a 2 semanas. Deixa cá ver só quando é que é. Vocês têm o teste no dia. Maio é uma quarta-feira. Nós temos teste no dia 6, acho eu. No dia 6 de maio. Por isso penso que é para entregar até o dia 2, até domingo, às 23h59, não é? Está a cortar-se um bocadinho, professor. Já agora. Professor, a entrega do projeto Desculpem? A entrega do projeto é dia 2 de maio. 2 de maio, exato. É domingo 2 de maio às 23h59. Por isso vocês vão ao Moodle, quando tiverem os grupos constituídos, e um de vocês, um dos do grupo, faz o carregamento do fecheiro. Até ao dia 23 de maio. Até ao dia 2 de maio, às 23h59. Mas o que estava a explicar agora do Moodle, o que é? Temos que entregar cada um o quê? Vocês devem estar identificados como fazendo parte de um grupo. No caso de AICB, vocês vão ser o grupo B1, B2, B3, B4, B5, B até não sei quantos, não é? Vocês entram lá como... Depois vão ver como é que isso se faz, mas entram no... Para já só têm que estar inscritos no Moodle. Ok? Depois o docente da prática coloca-vos num grupo de acordo com aquilo que vocês pediram. Acho que tem que ser o docente a fazer isso. E você, por exemplo, fica no grupo B7. Ok? Ou você, ou a sua colega, tem que pôr lá o código, tem que fazer o carregamento do código, é só deslocar o código lá para o Moodle. Ok, obrigada. Mas, para já, a única coisa que se tem que preocupar é inscrevam-se no Moodle, ok? E depois vão vendo no Moodle se já tem agrupamento atribuído ou não. Eu, neste momento ainda não vos posso mostrar isso, mas para a próxima semana se calhar já haverá exemplos desses, ok? Mas para já escrevam, enfim, dediquem-se a fazer o fecheiro Python com o código das 5 funções. Tá bom? Bom, e acho que para já é tudo. Não sei se tem mais alguma dúvida. Acho que não, professor. Por isso, espero que tenham percebido esta explicação, o que é que isto quer dizer, como é que fazem o programa. O objetivo deste programa é vocês não só saberem, digamos, resolver um problema que é razoavelmente complicado, ok? Mas que, na prática, depois da decomposição, que teoricamente deveriam ter sido vocês a fazê-la, mas nós ajudamos, porque senão nunca mais saíam daí, decompõem o problema em 4 funçõezinhas mais simples. Cada uma das funções tem uma especificação razoavelmente simples, juntam tudo e conseguem acabar por resolver um problema que é bastante complicado. Enfim, se vocês tivessem que o fazer do princípio ao fim, demorariam muito tempo, mas têm estas ajudas que nós estamos a dar.
E é um exemplo em que vocês testam, digamos, o vosso conhecimento em matrizes, vetores, ciclos while, ciclos for, ifs, enfim, todas aquelas construções da linguagem Python que nós temos estado a dar até agora. Há strings também, não é? De maneira que, olha, bom trabalho. Okay? Hoje à tarde, em princípio, eu vou fazer na parte prática o fim da ficha 5, mas se der tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, também podem fazer perguntas sobre o trabalho. Ok? Obrigado, Obrigada, professor. professor. Bom, então, Até logo. até logo. Boa Então. tarde. Obrigado, professor. Até logo. Temos, Tchau. professor.